Olá, aqui é Bárbara Ranelori, do Empreendimento de Mulher, e eu estou aqui hoje com o Geraldo Rufino para poder conhecer um pouco mais da vida desse empreendedor, como que ele montou o seu negócio de sucesso, e ele vai te falar muito sobre superação e sobre determinação. Tudo bem, Geraldo? Tudo otimamente bem. Sempre bem. Irritavelmente bem. É isso, irritavelmente. Geraldo, conta um pouco para essa mulher que está nos vendo ali, como que começou a sua vida e o que te motivou a empreender e hoje tudo que move a sua empresa, que hoje eu vim visitar, é um exemplo realmente, a forma como você lida com as pessoas e como que as pessoas trabalham felizes aqui. Conta um pouco disso pra gente. Olha, empreender para mim, eu acho que eu tenho um pouco da minha mãe. A minha mãe era uma empreendedora nata, e uma coisa que eu curtia na minha mãe é que assim, ela sempre fazia para ela, por mais humilde que ela fosse, eu sempre percebia que ela fazia para ela, sempre com o intuito de nos proteger, mas ela conseguia fazer com muita facilidade, fazer alguma coisa para mais alguém. Então ela ia numa feira, ela conseguia trazer produtos que sobravam da feira para nós e para abastecer a vizinha que tinha vergonha de ir com ela. Ela arrumava um trabalho, ela conseguia abastecer a família e ajudar a tia, as minhas primas. E eu achava fantástico aquilo. E ela sempre empreendendo, sempre tentando fazer alguma coisa a mais. E eu me apaixonei desde então. Então, desde pequeno, que eu procuro buscar alguma coisa, produzir alguma coisa, fazer alguma coisa para mim, já sabendo que com aquilo eu consigo beneficiar mais alguém. Minha referência de empreendedorismo é a minha mãe. E hoje você traz muito isso, assim, porque as pessoas, parece que elas não estão nem no ambiente de trabalho, assim, elas refletem a felicidade que é estar dentro da JR. Eu sempre fiz muita questão disso, Bárbara, porque assim, eu entendo o seguinte, meu objetivo de vida, meu projeto, as minhas metas, sempre foi ser feliz. Então, eu entendo o seguinte, que se a felicidade de verdade, para ela ser real, ela precisa contagiar no mínimo que está à sua volta. Então, eu faço com que a empresa seja uma grande família, uma extensão da minha família. Eu sou feliz, eu consigo passar isso para minha família, consigo administrar de forma muito saudável, muito agradável esse ambiente de energia boa, de felicidade, trazendo isso para a empresa e fazendo com que os meus colaboradores sejam uma extensão da minha família, uma extensão da minha felicidade. Por consequência, nós conseguimos passar isso entre eles, colaboradores, que com essa união, com essa energia toda, nós acabamos contagiando o nosso cliente. Nós pegamos toda essa carga positiva, toda essa energia, toda essa felicidade e transbordamos o cliente. Por consequência, nós temos resultado. E é impressionante, assim, porque cada lugar que você anda tem esse reforço positivo. Isso veio de você. Essas placas que estão em todos os lugares. São assim. as coisas que eu acredito. Então, se você olhar, você vai ver muitas placas. Pense positivo, porque eu entendo que tudo parte do pensamento. Se você já começar pensando coisas positivas, se você já começar pensando no bem, é isso que vai refletir, é isso que o universo vai devolver para você. É isso que você vai digerir e vai distribuir. Então, já que tudo parte do pensamento, já parte do positivo. Pensa positivo. Não pense em nada negativo. Não olhe para baixo, olhe para cima. É o que eu falei para você agora há pouco, né? Não olhe para a bosta, olhe para o cavalo. E as outras frases que você deve ter observado da empresa que eu acredito que vem seguida ao pensamento é a gratidão. Eu sou muito grato a tudo. Eu acho que as pessoas têm que sair de manhã e agradecer pelo simples fato de ter acordado, pelo simples fato de ter a oportunidade de viver mais um dia. Isso não tem preço. Então, isso já é motivo de sorte para as pessoas agradecerem. Eu agradeço sempre. Então, eu sou um cara muito feliz. Eu levanto de manhã e eu consigo ver a luz do dia. Gratidão, gratidão. Eu acordei, isso não tem preço, é tudo de bom. O resto é consequência, o resto é eu que vou fazer. E aí eu vou fazendo isso e à medida que é possível eu passo isso para mais alguém. Então, ou seja, qual que é o principal objetivo de eu empreender? É o prazer de me fazer o bem. Eu cuido de mim, eu sou apaixonado por mim. E por consequência, eu me garanto a possibilidade de fazer o bem para mais alguém. É muito possível. Então, para além de empreender, igual você falou, né, que dinheiro ele é consequência, né? O primeiro passo é realmente
transformar a vida das pessoas, né? Ajudar pessoas. E como consequência você recebe benefícios, energia, dinheiro. Você tem um né? negócio, o seu negócio é comercial. Então, se você monta um negócio e ele é comercial, é claro que ele tem que dar resultado material. Mas, cara, isso não tem que ser o fim, isso não tem que ser o meio, isso não tem que ser o objetivo, isso tem que ser uma consequência. Então, assim, você pode ter isso por consequência. Eu ganho dinheiro como a maioria ganha, a diferença é que eu ganho feliz. Porque o dinheiro é uma consequência, não é a meta ou objetivo principal. É o fim. E fala pra gente uma novidade que tá chegando aí, que as pessoas vão saber, daqui a pouco vocês vão saber. Você vai ser a primeira a saber. Vai ser a primeira, em primeiríssima mão pro empreendimento de mulher, você vai ter uma notícia ótima. Fala pra gente. Você veio me visitar, eu não vou esconder de você porque você viu a capa. É um livro que eu fiz com muito carinho. As pessoas vieram me convidar que eu deveria escrever um pouco mais sobre o que eu penso, o que eu faço, um pouco da minha história, ou principalmente de onde eu vim e como eu cheguei até aqui, né? Porque é muito fácil falar, é muito comum alguém estar aqui, ter uma empresa, ter um ambiente saudável, ter um faturamento positivo, ter uma taxa de crescimento a nível do que eles chamam de Endeavor, que a gente cresce 30% ao ano, ter uma empresa que não obedece e nem se orienta por crise, que usa a crise como oportunidade, usa a crise de degrau para poder ir para o próximo. Então, usa a crise como matéria-prima. A gente trabalha a crise e produz coisas, né? Então, como é que chega aqui? É uma história legal, porque assim, a gente tem origem humilde, eu tenho um tesão, um maior prazer em ser negro. Eu tenho uma satisfação enorme. Somos dois. Essa é uma das maiores qualidades que eu tenho, quer dizer, que eu gosto, é ter tido o privilégio de nascer negro. Então eu acho que muita gente acha que isso seria um problema, eu não acho. Eu nasci em periferia, numa situação muito delicada, periferia, na favela, que a gente chama de comunidade hoje, né? Mas era favela? É favela, né? Eles mudaram o nome só do troço. Então assim, eu nasci lá, era feliz lá, e eu tinha muita oportunidade, porque lá você é obrigado a buscar oportunidade. Se você nascesse numa classe privilegiada, talvez você ficasse condicionado a algumas regras, algumas... Lá não, lá salve-se quem puder. Então é a chance que você tem de buscar no espaço. Você é obrigado a se mexer. Então eu acho que aquilo para mim foi uma oportunidade. Eu tinha que me mexer e eu fui me mexer. Mas eu sempre fiz isso com muito prazer. Eu detesto o título de coitadinho. Eu acho que isso é pra gente pequena, que pensa pequeno. Eu acho que todos nós podemos tudo, muito. E se você sair da cadeira, você vai ver que é possível. Caminha na direção do seu objetivo. Eu sempre fiz isso. Não vejo dificuldade até hoje. Eu acho que você pode ser feliz em detrimento em troca disso você não faça ninguém feliz. Você pode ser feliz que não seja às custas de ninguém. É possível você subir de degrau em degrau e usando crise, obstáculos, as dificuldades como degrau e não pessoas. Né? Eu acho que as pessoas têm que andar do lado e não no degrau para você subir. E até porque quando você chegar num certo ponto da escada, você não tem o perigo de ter que voltar, porque você fez o caminho sadio, né? E respeitando as pessoas. Eu acho que o que tem de mais sustentável, já que falam tanto de sustentabilidade, são as pessoas. Você precisa cuidar das pessoas. Exatamente. Respeitar as pessoas e querer bem as pessoas. E é um equívoco quando as pessoas acham que alguém é melhor que alguém. Não, nós somos todos interdependentes. Eu dependo de você, que depende de mim, que depende do cara da esquina, que depende do guarda, que depende de quem limpa a casa e de quem produz o produto da limpeza. Então assim, nós somos interdependentes. É respeitar isso. O ser humano é fantástico. É um detalhe. O ser humano brasileiro é fantástico ao quadrado. O brasileiro é flexível, feliz, sorridente, desencanado, não é violento, não é fanático por siglas de violência. O brasileiro é fodido, o brasileiro é muito bom. A única coisa que eu acho que o brasileiro precisaria dar uma melhorada é ele acreditar mais nele, ele acreditar no potencial que ele tem. As pessoas falam de China, de Estados Unidos, cara, Brasil, nosso clima é perfeito.
Nosso país é lindo, nossa extensão territorial é fantástica, nós temos um continente, a política, que política? Nós temos 30 anos de política, isso vai filtrando, e esses caras não podem fazer a diferença na nossa vida, nós fazemos a diferença, cada um de nós podemos fazer, não fique contando que alguém vai fazer por você, e nós podemos, você quer ir melhorando na política? Cada vez que tiver a oportunidade de votar, você vai lá e escolhe alguém que você acredita, você precisa acreditar em alguém, e vai acreditando nas pessoas até filtrar. Eles comparam a gente com a China. Gente, nós temos 500 anos, a China tem 5.000. Isso não é comparação que se faça. Eles falam de PIB. Se nós tivermos 0,5% de PIB e a China tiver 10%, quem tem problema é a China. Lá tem 1,5 bilhão de pessoas, nós só somos 200 milhões. Cara, nós vivemos num país das maravilhas, aqui é tudo ótimo, as oportunidades tem para todo mundo. Eu era favelado e eu cheguei lá, mas eu tenho uma família enorme de gente simples e todo mundo é bem sucedido, não sou só eu. Eu tenho 16, minhas irmãs é de origem humilde, uma delas que nos visitou agora há pouco, se formou advogada, todas elas são empresárias, todos os meus sobrinhos são empresários. Todos são bem-sucedidos e todos são negros e todos saíram da mesma favela. Você vê como é que é possível. Não sou só eu não sou uma exceção. Eu só sou mais um. Então assim, e feliz. O cara não fica procurando a dificuldade, eu não fico olhando para baixo. Eu olho para cima, eu olho para a oportunidade. E ela está em todo canto. E quando tem crise é melhor ainda, hein? Porque as coisas começam a se movimentar, todo mundo começa a ter que ajustar, aí aumenta as possibilidades, aumenta as oportunidades. E se você prestar atenção na oportunidade, você vai ver que são várias. É só olhar para o lado, para cima, para baixo. Só não olhe para baixo. Para o lado, para cima pode olhar, para baixo não. Exatamente. Você vai ver que tem muita oportunidade. Você só precisa ter o cuidado de não ficar olhando o problema. E é uma coisa que esses dias mesmo eu estava conversando com meu marido, que a gente atrai aquilo que a gente fica pensando e falando. É uma questão de atração. Eu vivo disso, Deus de garoto. Isso é uma coisa que assim, eu acho que o sucesso não tem segredo, até porque se tivesse segredo não era sucesso. Então assim, tá aí para todo mundo. Mas uma das coisas que eu explorei muito e exploro até hoje é o poder do pensamento. Você atrai para você aquilo que você pensa demais. Se você pensa demais em sucesso, em oportunidade, em objetivos de vida, em querer ser feliz, em querer melhorar para você e para mais alguém, é isso que o universo vai te entregar. O universo vai ajustar para você ter essa possibilidade. Se você pensa o contrário, então o Todo-Poderoso vai dizer, seja feita a vossa vontade. Ele sempre vai fazer a nossa vontade, nós temos livre-arbítrio. A diferença é que eu escolho bem. Eu sei que ele vai dizer amém, então eu só escolho o que me interessa. Com certeza. E o mais engraçado, assim, que pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Exatamente. É pensar, ou seja, então... Outro dia eu fiz uma entrevista, o cara falou pra mim assim, o seguinte: tempo, para eu falar sobre o tempo. Eu falei, sabe qual é o grande desperdício no que se refere a tempo? O cara fica preocupado com o relógio, o tempo, a reunião, marca e agenda. Então, ele esquece de um detalhe muito importante. Eu só me preocupo, eu só cuido do tempo do pensamento. Eu me policio o tempo todo para ter o cuidado de não pensar besteira, de não pensar nada negativo, de não pensar nada que não constrói, nada que não seja construtivo, positivo ou para o bem. Porque o grande problema do tempo é o tempo que você usa pensando no quê? É isso que você vai materializar, porque você tem muitos poderes e tudo parte do pensamento. Então, o meu objetivo de controle de tempo está em filtrar aquilo que eu estou pensando. Eu só penso no que me interessa. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Por que eu iria fazer diferente? Como é que eu vou produzir coisas contra mim? Meu pensamento tem poder. Então, por que eu pensaria alguma coisa que não fosse bom para mim ou para mais pessoas? Quando você pensa o mal para um terceiro, é você que está pensando, quem está armazenando e construindo aquilo é você. Ou seja, vai voltar para você. Cara, então só penso bem, só faço bem, só penso em coisas que vai dar certo, em coisas que é possível, só penso em possibilidades, em oportunidade. Agora eu vou ficar pensando na crise, pensando no ministro, eu sei lá quem é esse cara lá do ministro, eu sei lá quem é o político que assumiu, deixou de assumir. Cara, Brasília, eu nunca fui lá, não, é muito longe.
Olha, por exemplo, eu nunca tive lá, eu tive lá 2 vezes no shopping, porque quando eu trabalhava num grupo de entretenimento, tinha umas lojas no shopping, eu tinha que ir lá. Ai, que fantástico. Esse foi Geraldo Rufino, que vai finalizar com uma dica especial. Do meu livro, eu esqueci, estava falando pra você do livro. Você viu a capa e eu falei, olha, gente, vai vir o livro. Estou contando para a Bárbara, porque ela viu a capa em cima da minha mesa e eu estou dizendo para ela que não é segredo, porque daqui uns 15 dias eles devem deixar publicar a capa. Vai ser um prazer. Lá eu conto um pouquinho para vocês. Olha, todo mundo, eu vejo os empresários falando, olha, é difícil, mas é possível, é difícil, mas... Cara, eu não acho difícil não, tá? É possível e não é difícil. Ganhar dinheiro é difícil? Ah, não é, hein? Mas se eu te perguntar que é fácil, que a pessoa acha assim, que você vê muita coisa na internet, né? É um dinheiro fácil. Mentira, você vai ter que ralar. Porque empreendedor, então, você trabalha até mais, mas deixa né, eu falar Geraldo? uma coisa pra você. Você pega fé, determinação e soma isso a no mínimo 12 horas de trabalho por dia. Essa continha fecha em qualquer lugar do mundo. O cara sai daqui e vai se ralar lá no Japão, na Austrália e trabalha que nem um condenado para trazer dinheiro. O cara não precisa, faz isso aqui. Se você trabalhar aqui sem pensar em CLT, trabalhando 12 horas por dia, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você fizer, tá? Com determinação, com seriedade, com responsabilidade. Você vai conseguir fazer isso aqui. E vai ganhar dinheiro. Por isso que eu acho que ganhar dinheiro é fácil. Porque, cara, trabalhar quando você gosta, quando você está com prazer, é prazer, é paixão. Você está fazendo por paixão, você tem tesão no que você está fazendo. Isso não é difícil. E por consequência você vai ganhar dinheiro. As pessoas falam que ganhar dinheiro é difícil porque ele está objetivando só o dinheiro. Se ele entender que ele se apaixonou pelo que ele está fazendo, que ele vai trabalhar com fé, com dedicação, com responsabilidade, vai se apaixonar, vai ter prazer naquilo que ele está fazendo e deixar o dinheiro por consequência, ele vai ver que não tem a dificuldade, ele tem o prazer de estar fazendo, por consequência ele vai ganhar dinheiro. Eu não entendo como é que isso pode ser difícil. Cara, todo dia eu ganho $1 a mais, desde que eu sou pequenininho, eu não vi dificuldade nisso, é muito fácil. Por isso eu acho que realmente, olha, não é ganhar dinheiro fácil que a moçada fala, é você pôr a mão no que não é seu. É você pensar em ter o que é dos outros. Isso é mentira. Você não vai ganhar. Você vai passar por vocês. Em qualquer esquina você vai perder. Com certeza. Aqui se faz, aqui se recebe. O dinheiro que eu estou falando que é fácil ganhar é esse dinheiro que você produz com paixão. Que você faz com carinho e com o objetivo de ser feliz e fazer o bem para você e para mais alguém. E por consequência vem o dinheiro. Isso, o dinheiro, quando ele vem por consequência da sua dedicação, do carinho, da sua paixão, ele não é difícil. Não é difícil. Você nem percebe. Eu nunca me cansei. Eu nunca me cansei de trabalhar, porque na realidade, para mim é um prazer. Quando você faz as coisas com prazer e por consequência ganha dinheiro, como é que eu vou dizer que o negócio desse é difícil? Eu ganhei dinheiro a vida inteira, eu não vejo dificuldade nisso. E assim, quando você faz o que você gosta, realmente você não vê aquilo como trabalho. Porque é tão prazeroso, igual lá em casa a gente trabalha hoje, a gente trabalha em casa, assim, e a gente faz exatamente o que a gente mais ama, sabe? Ajudando outras pessoas, tanto na área da biologia da conservação, que é a área do meu marido, e na minha área da música e do empreendedorismo. Então, assim, eu realmente faço o que meu coração pulsa. E eu faço de 6 da manhã até 8 da noite, assim, com muito prazer. Como é que você pode dizer que isso é uma dificuldade? É claro que você fez um projeto que ele vai se materializar e, por consequência, ele vai te dar resultado material. Você vai ganhar algum dinheiro. Cara, não pode ter sido difícil. É que estou usando o termo errado. Não é difícil. É possível. É possível, mas é difícil. Como difícil? Vai fazer. Porque você já sai de casa achando que vai ser difícil, já sai sofrendo. É o pensamento. Não, é o pensamento. É o pensamento. Eu saio de casa achando que meu dia vai ser belo. Por isso que a minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Ai, gente, eu passei aqui amanhã com o Geraldo Rufino e estou me sentindo irritantemente feliz. E vou aderir e levar para Belo Horizonte esse termo e essa alegria. Geraldo, muito obrigado. Eu que agradeço, vai ser um prazer. E eu espero que você teve... Você fazer questão de você ser uma das primeiras a olhar a postagem da capa. Eu escrevo muito isso, inclusive no livro. O que eu mais falo é como é possível. Como é que é possível, como todo mundo pode ter um modelo de empreendedorismo que primeiro você é feliz,
Empreende com felicidade, com paixão e por consequência ganha dinheiro, experiência própria. Agora, você vai gostar do que você vai ler. Que delícia. E assim, você falou para dar um recado. Isso, para quem tá vendo, qual que é? Um recado. Um recado. Olha, que recado eu posso dar para quem quer empreender? Mulher, você falou que você trabalha... Empreendimento de mulher. Empreendimento por mulher. Cara, mulher já é grande de natureza. O dia que o homem descobrir... Ele já descobriu. É que nós temos um marketing muito bom. Lá atrás falavam que Deus era homem. Mentira. Aí depois falavam que a mulher era uma costela. Costela? Como é que é costela se você nasce dela? A mulher tem tanto poder que até para você viver você depende dela. Para o homem nascer depende dela. Que bom que a mulher demorou para descobrir isso. Porque senão a gente estava fodido. Literalmente. Mulher poderosa. Eu entendo que a mulher é superior a nós a tudo. No nosso quadro, quase 50% da equipe, mesmo com o trabalho que a gente faz, quase 60%, 50% da equipe são mulheres. Elas são mais eficientes, mais dedicadas, elas são mais responsáveis, elas agregam, mas eu dou um valor imenso para as mulheres. As mulheres podem e devem empreender e mostrar para os homens como é possível. As mulheres são melhores na economia, são melhores no tratamento, são melhores no atendimento, são mais dedicadas, têm mais feeling. Se a mulher acreditar e sair dessa propaganda de achar que tem quem toma a linha da frente é o homem, ela vai dar um banho em nós. Cada dia que passa, eu acredito que a mulher, na realidade, a hora que acabar o marketing que nós temos, que diz que o homem é sexo forte e a mulher é sexo frágil, quer enganar quem, cara? Mulher dá um banho na gente. E assim, eu tô falando por experiência própria, tá? Eu tenho uma desse tamanho que manda em mim. Que delícia. Então, e assim, pode muito. O homem também pode, vai junto. E eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você tiver uma dúvida, cara, você, se for homem e estiver ouvindo isso, se tiver uma dúvida, você entra com a mulher. Quando eu tenho dúvida, quando eu me acho, quando eu fico vaidoso, quando eu tô todo bambambam, eu faço uma consulta para uma mulher. Então, eu me ponho no meu lugar rapidinho, tá? A mulher tem discernimento, tem o pé no chão, tem noção, tem mais juízo, tem mais equilíbrio. Em outras palavras, está longe de nós acharmos ou nos compararmos ao que a gente chama de sexo frágil. Enganar quem? Então, assim, as minhas melhores mentoras são mulheres, né? Então, esse é o recado. Você quer um conselho? Você quer receber um conselho? Você quer receber uma orientação? Você quer uma noção de economia? Porque para você empreender, mais importante quanto você consegue ganhar é quanto você consegue economizar, quanto você consegue administrar e quanta humildade você precisa ter com o que você conquista. E o valor que você dá em cada centavo que você obtém. E quem é o melhor lugar para você pegar uma mentoria para isso, uma referência para isso, é a mulher mais próxima, principalmente aquela que gosta de você. Aquela que você sente que tem carinho com você. Ouve ela é melhor que nós. É isso aí. Mulheres do empreendimento de mulher. Quem está assistindo essa entrevista maravilhosa teve a oportunidade de conhecer o Geraldo Rufino, essa simpatia que está, assim, coordena com maestria, com amor, com paixão o que faz. Eu acho que isso reflete todo o resultado e toda a grandeza de tudo que você está construindo. Eu realmente sou muito apaixonado pelo que eu falo. Agora tem um detalhe que você vai gostar de saber. Eu nunca comentei com ninguém. Eu gostei de você, vou te contar nessa entrevista. De todas as vezes que eu quebrei, que eu tive descontrole financeiro, tem uma coisa que eu gostaria que os empreendedores, tanto mulher quanto homem, nunca usassem. Você pode até não conseguir evitar, mas se você souber, você pode conseguir não ir tão fundo. Eu quebrei na vaidade. Todas as vezes que eu quebrei, eu usei a vaidade. Junto com a vaidade vem um pouquinho de arrogância, um pouquinho de prepotência, e não tem dinheiro que aguenta isso, tá? Eu quebrei. Agora, um detalhe: se todas as vezes que a minha vaidade aflorou, são duas coisas distintas, tá? Eu sou ousado. Ousado é uma coisa, ousar é você empreender com responsabilidade. Quando você é vaidoso, você não faz a conta, aí sai da ousadia e passa para a prepotência, pura vaidade. Quando você chegar nesse estágio, você vai conseguir saber que você está nesse estágio, tá? É só você ir para a humildade que você vai conseguir saber.
nessa hora, se você não está conseguindo ir para a humildade, para perceber que a sua vaidade vai pôr o seu negócio em risco, você consulte uma mulher, a mulher mais próxima que você vê que é parceira. Se todas as vezes que eu tive problema eu tivesse ido pela cabeça, ou se eu tivesse ouvido um pouco mais a minha mulher, eu provavelmente tinha quebrado menos, tá? E hoje eu tinha $1 a mais. $1 a mais todos os dias, né? Teria alguns dólares a mais. Beijo no coração de vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.